empreendedores! Estamos em nosso quadro Empreendedores. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Ela que é empresária, ela que começou uma jornada de empreendedorismo e não para por aí, mas também uma mulher especial, uma mulher guerreira e sensível. Quem é essa mulher que está comigo hoje? Com muito carinho. Eu hoje quero compartilhar com vocês o nosso podcast com a nossa querida Érica Rosa. Boa tarde, Nirlânia. Coisa boa vir estar aqui com você. É uma alegria, né? Poder aqui estar partilhando desse momento e eu estou muito feliz em estar aqui e deixar aí também a minha mensagem, né, para todos vocês. Muito bem. E você que ainda não nos segue, te convido a seguir o nosso canal do Zero Empreendedorismo. Siga, compartilhe, não perca toda segunda-feira às 20 horas aqui um quadro inteligente para você, empreendedor, mas também para quem quer empreender e não sabe como. Por isso nós temos convidados aqui, cada semana um convidado especial, e a de hoje vai contar uma história fantástica, que nem tudo é como você pensa que é difícil ou é fantasioso. É um processo. Mas antes, eu quero, Érica. Quem é Érica Rosa? Eu sou maravilhosa, filha de Maria Rosa e José de Santos Silva, né? Me sinto assim, agraciada de todos os dias entender que sou no colo de Deus e isso me faz feliz e me dá o vigor, né? De começar todo um processo diário novamente, né? Todos os dias a gente tem ali a alegria de poder entender que temos uma missão diária, né? Sou casada, tenho 3 filhos e hoje estou gerente à frente do time de vendas da Pétalas Lingerie. Muito bem, Érica. Muito bem. Como foi, Érica, que você começou essa jornada empreendedora? Uau! Eu me sinto empreendedora desde pequena, né? Eu Uau! gosto de falar isso porque meu pai é agricultor e assim, a gente, na zona rural, a gente precisa ser produtivo, né? A gente é produtivo, né? Então, assim, meu pai minha mãe tinha galinhas, meu pai tinha roça, lavoura, então eu me sinto empreendedora desde pequena. E eu comecei a trabalhar fora mesmo com 11 anos, né? Eu tive o meu primeiro emprego como babá, e daí para frente eu já fui, né, desenvolvendo dentro ali do meu núcleo, eu fui desenvolvendo, né, e fui galgando outros espaços. Muito bem. Você trouxe aí, Érica, viu? Empreendedores. Ela trouxe uma narrativa muito importante. Ela começou como babá. E muitas vezes, Érica, tem pessoas que estão na jornada e sentem vergonha de contar a sua jornada. E se escondem a sua história, que eu considero um marco na vida de cada um. O que você diria para alguém que tem vergonha de contar a sua trajetória? Meu Deus, é ela que vai te realçar, né? É ela que vai trazer para você o seu brilho, afinal de contas. É a tua trajetória, aquilo que você conquistou, que vai realmente trazer de você, modelar de você o que você tem de melhor, né? Então, assim, eu penso que foi isso, né? Para que coisa mais interessante, para que atividade mais bonita do que você cuidar de um bebê, né? Então, assim, é o bem maior de todos nós. A gente quer pai, a gente quer mãe, a gente sabe que é o bem maior de um pai, de uma mãe, é um filho. Então, assim, você entender que você tá ali, olha a questão do olhar, né? Você entender que você tá ali cuidando de algo tão importante. Então, assim, é realmente você trazer esse valor, né? Para você mesmo. Eu acho que eu costumo dizer que trabalho é aquele que você faz bem feito, com amor, com cuidado, com dedicação, né? E vai trazer resultado. Não importa qual que é a sua área, ele vai trazer resultado para você, porque é a dedicação que faz as coisas acontecerem. Muito bem, perfeito. Tá vendo, empreendedores que muitas vezes têm vergonha de honrar o seu repertório, a sua jornada. E quem não sabe, Érica tem um grupo de mulheres, né? Trabalham com ela, ou seja, são sócias. É uma família sócia de um projeto fantástico. Quer contar pra gente um pouco, Érica, como é que é esse grupo de mulheres? Uau, nós somos a Pétalas Lingerie e nós temos a empresa
Nós temos 4 sócias, nós somos 4 irmãs sócias, e a gente costuma dizer que essa força, né, do trabalho em família que realmente traz todo um diferencial, né? As pessoas costumam sempre perguntar, mas vocês não brigam? Ó, gente, a gente não briga, a gente busca, né, o melhor de cada um, busca realçar o melhor de cada um. E eu falo que a gente está sempre em sintonia, né? Quando a gente está desenvolvendo um trabalho, às vezes ali na mesa, ou às vezes cada um está no seu setor, e a gente está ali naquela perspectiva de desenvolver um trabalho. Quando a gente coloca na mesa a opinião de cada um, no final das contas, a gente estava naquela mesma conexão, né? Então, assim, isso traz para nós uma confiança que, no fundo, se o projeto não vai dar certo de um jeito, vai dar certo de outro, né? Porque cada um vai estar ali plantando a sua força, a sua dedicação. Então, nós já estamos, Nirlane, aí há quase 20 anos, né, no mercado. Nós começamos de uma forma muito simples, né, na cozinha da casa da minha mãe. Então, nós começamos lá com a máquina, com 2 máquinas, e fomos iniciando esse processo. E logo depois chegou Rosália, né, que entrou como sócia logo comigo para a gente poder iniciar esse projeto. Ela chegou já fazendo a ativação financeira mesmo, e também a ativação do trabalho, né? Com uns 2 meses, mais ou menos, quando eu comecei, a gente viu que era aquele mesmo que nós queríamos. E ela saiu do trabalho dela e a gente se juntou para poder fazer esse movimento, né? E logo depois as minhas irmãs, né, que eram mais jovens, estudavam ainda, mas que tinham outros períodos, né, e já começaram também a fazer esse processo. Já empreendiam, na verdade, né? Já empreendiam, já eram vendedores de frutas, vendedores de tempero. Então, assim, é a questão de... Por isso que eu falo com o empreendedor, ele deve empreender onde ele está. Não é dizer, eu vou esperar a semana que vem, vou esperar o ano que vem, vou esperar quando eu sair do trabalho, quando eu tiver um aporte financeiro para eu investir e ter um negócio. O empreendedor, ele precisa empreender onde ele está, né? Eu acho que é esse olhar, porque quando você tem esse olhar do ambiente que você está, quando você chega no seu ambiente, ele já foi construído. Fantástica a história de Érica. Vocês estão acompanhando, já sentiram um projeto no coração arder, e às vezes você sentiu medo de investir. Então, Érica, você trouxe dados muito importantes. Primeiro, cultura familiar. E há muitas crenças, né, sobre cultura familiar ser algo ruim. Eu considero muito importante respeitar a cultura. Agora, eu quero que você compartilhe conosco, Érica, como é fazer parte de uma cultura familiar no ambiente corporativo. Porque famílias, como você disse, tem sangue, a gente tem carinho, tem afeto, mas também como é lidar com isso nos negócios? Como é lidar com as emoções familiares dos negócios? Bom, eu trato isso de forma muito particular, né? Quem está no dia a dia muito comigo entende isso. E eu digo que o que tem que ser, precisa ser, independente se é da família, se não é, né? As coisas, elas precisam acontecer, independente de quem é que está ali à frente. Então, assim, a gente tem isso muito claro, né? E não tem, como é que se fala? Não tem aperto no coração de ter que dizer se tá certo ou se tá errado. Não. O que tá certo, o que tá errado, a gente busca melhorar, né? Então, e assim, hoje a gente já tem, né, estrategicamente definidos o setor de cada um. Embora a gente tenha isso muito claro, a gente sempre tem também reuniões de alinhamento, né, de apontação, o que a gente vai melhorar, o que a gente pode melhorar. Então, isso traz clareza para todos, né? Então, assim, se uma coisa não está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer no coletivo, o que a gente pode fazer no individual. Perfeito. Aí a questão de empreendedores, que se aplica a todos vocês. Ela trouxe com muita sabedoria aqui a definição de cargos, organograma estruturado,
funcionograma, alinhamento. E é o que mais resolve problemas e muitos fogem. Do tal alinhamento da reunião. Por que muitas pessoas têm medo, né, Érica? Principalmente uma cultura ainda sinto muito forte nos empreendedores. Medo de expor o que sente, medo de trazer para a mesa assuntos importantes. Muitas crenças também por trás disso. Mas eu quero te ouvir aqui, Érica, com 20 anos de mercado. Então, Érica está no processo mais maduro. Perceberam, né, empreendedores? O nosso objetivo, Érica, é sempre trazer profissionais que possam falar com os empreendedores que estão começando. E vou também trazer aqui empreendedores que estão começando. Então, nosso programa é um programa novo, assim como um projeto do zero empreendedorismo. Mas nós temos aqui profissionais maduros. Não de idade, estamos com uma jovem aqui, linda ali, mas de experiência profissional. E eu recebo, Érica, todos os dias, empreendedores que têm muito medo, mas muito medo de dar o primeiro passo. Eu vejo você aqui com uma pessoa mais apropriada para falar para eles. Qual é o conselho que você dá para alguém que está aí querendo empreender, mas esperando o momento certo? Olha, quando fala em medo, medo para mim é um parceiro, né? Eu penso que o medo ele é um parceiro e que a gente está ali todos os dias, né? Todos os dias a gente ultrapassa um obstáculo e vence outro. Então, assim, o medo ele é real na vida de todos nós. Não é que você galgou, que você começou a empreender. O medo ele existe, né, na vida das pessoas, independente. Mas contra o medo eu tenho uma ação, né? Eu acho que para as coisas poderem acontecer de fato, né? Não é romantismo. A gente precisa de fato colocar a mão na massa e fazer as coisas. Então, assim, não tem muito de que quem é que vai fazer isso? Se eu preciso aprender algo novo, eu vou precisar realmente estudar, buscar entender, né? Buscar informações, porque o medo de começar e também se não vai ser ele que vai te dizer se está certo, se está errado, se vai dar certo, se não vai. Infelizmente, ou felizmente, a gente precisa testar. Então as coisas, vamos testar. Testou, deu certo, não deu. É igual você oferecer um produto, né, muitas vezes para uma pessoa que você às vezes acha que é o seu cliente certo e de repente pode ser que ele não seja. Você oferecer para uma pessoa, oferecer para 2, 3, 4, 5, 10. Então, assim, e entender que você está oferecendo para ele uma solução. Sim. Não que você está pedindo algo, que não é isso. Né? Quando você se dispõe a vender um produto para uma pessoa, você está ali realmente levando algo que é benéfico para aquela pessoa. Então, quando a pessoa fala, às vezes eu não sei vender. Então, assim, você está perdendo a oportunidade de ajudar alguém. Porque quando a gente vende, né? Quando eu recebo algo de alguém, eu estou tendo aquela pessoa também como parceiro meu, como um apoio ali de vida, né? Sabedoria. Suas colocações. E você trouxe informações preciosas. Érica, todo empreendedor tem que entender que a existência dele ou é para sanar a dor de alguém, ou é para curar uma dor, despertar desejo, um sonho. O que é a Pétalas? Qual é o objetivo da Pétalas existir no nosso mercado? Olha, hoje a Pétalas ela nasceu com o desejo de ativar as mulheres. Né? Ativar em diversos sentidos, né? A primeira a gente traz como uma necessidade básica, né? A parte das lingeries. E depois a gente traz como uma necessidade de empreender mesmo, de gerar valor na vida das pessoas, de fazer dinheiro mesmo, no sentido de você investir um determinado valor ali e você poder multiplicar aquele dinheiro sem ter que fazer investimentos físicos, sem ter que ter uma loja. Então, assim, essa foi a nossa primeira base. Então, assim, despertar realmente o empreendedorismo nas mulheres.
E a outra parte que é o nosso bem maior, né? Que é trazer realmente uma satisfação pessoal. E aí a gente foi desenvolvendo uma diversidade de produtos para atender, né? A mulher dos dias de hoje, a mulher moderna, a mulher prática, a mulher que quer conforto, a mulher que quer estar elegante, que quer se sentir sensual. Então, assim, a gente tem uma diversidade de alternativas que vai contemplar lá. Então, assim, para quem não conhece o universo da Pétalas, é um ambiente que você realmente vai somar na sua vida. A gente tem isso com muita clareza, né? Que é um espaço que está ali para somar na vida, né, dos empreendedores. Perfeito. Tem um empreendedor aqui, Érica, que já mandou uma pergunta pra gente. Ela quer saber como empreender no Grupo Pétalas. É bem simples, né? É bem simples. A gente tem a opção tanto com CPF, né? Para você ainda que não é CNPJ, a gente tem a oportunidade com CPF. E eu tenho, assim, Rani, muitos cases maravilhosos, porque nós já tivemos, né, muitos feedbacks das nossas clientes chegarem lá com muita alegria, com muita destreza, e dizer, olha, Érica aqui, olha aqui as minhas da Pétalas. É com muita alegria que hoje eu estou formando meu filho em medicina, que hoje eu estou formando a minha filha em enfermeira. Muitas estudantes também aqui da região de Vitória da Conquista que vêm de outras cidades e que residem aqui na região, que tiveram, né, a grandeza de dizer, olha, a minha formação, né, foi feita eu vendendo pétalas, né? Inclusive, hoje nós temos até uma assessora nossa, que ela fez faculdade em Salvador, e ela, Érica, eu fiz a minha faculdade vendendo pétalas, né? Então, assim, todo o meu movimento para me manter, né, na capital foi com os recursos da minha venda. Então, assim, não importa, né, eu penso que não importa onde é qual é a sua escolha da sua faculdade, mas você vai precisar entender de entrega, né? Então, você vai precisar entender de entrega. E a parte de você realmente fazer a revenda dos produtos da Pétalas, são produtos de necessidade básica, que você pode estar investindo ali um valor pequeno, né? Não vou colocar valor, é um valor pequeno, você pode investir ali e começar a fazer essa revenda, né? Então, assim, eu não vou precisar criar uma loja, né? Eu vou precisar ter produtos e ter disposição para eu entender para quem é aquele produto. Porque o grande case é você entender para quem é aquele produto. Porque você entregando o produto certo na mão da pessoa certa, é bingo, não tem, você vai realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa. Né? Eu tenho clientes que a gente tem produtos lá que elas só falam assim, eu quero reposição, 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 reposição. Porque realmente é algo que faz sentido na vida dela. Ela tá ali, confiante que aquele produto vai fazer muita diferença. Perfeito, Érica, perfeito. Olha, fonte de aprendizado, olha, empreendedores. E vamos falar aqui um exemplo de um case de sucesso que não sabe um pouco da minha história. Eu também já fui revendedora, já empreendi no Grupo Pétalas. Tive uma experiência fantástica, Érica. Só que a gente tem ainda, Érica, um preconceito, né? Vamos quebrar essa crença de internalizar, digamos assim, uma empreendedora como sacoleira. E enquanto eu estava me divertindo, vi gente como empreendedora vendendo pétalas, alguns me viam como sacoleira. Né? A questão de crenças mesmo. Só que eu me divertia vendendo. Como é que era o meu projeto de vendas lingerie? Marcava reunião com as amigas. E chegava nas casas fazendo festa. E nesses grupos, Érica, surgiram vendedoras também. Ou seja, eu comecei a vender para mim, Érica, quando na verdade que terminei, tinha uma média de 10 parceiras comigo. Então, é um convite aqui para todos, viu, que tem esse preconceito ainda de ser visto como sacoleira. É como você se vê. Salomão fala, Érica, assim como eu me vejo, eu me torno. Se você se vê como uma sacoleira, você vai ser uma sacoleira, tá tudo certo. Não é a Petas que vai dizer, não é a Nirânia, não é a Érica,
é você. Mas eu sempre me via como uma grande empreendedora. E todas as vezes que eu fazia visita aos clientes, visitava, saber quem é que você vai entregar era um processo de escutativa. Escutar o cliente é um código importante. E escutar o teu cliente. Saber a demanda, saber a necessidade e promover um ambiente de festa. É isso, Nilane, é para você ver como é interessante, olha o que você traz, que você se divertia vendendo, né? E eu não sei se eu já te disse isso em outra oportunidade, Sim. mas assim, você recebeu o caderninho lá de top 10. Então, assim, você se recorda, Nilane, que tá com o caderninho dos sonhos do top 10. E enquanto ela se divertia, ela se tornou a top 10. Pensa aí se ela tivesse, né? Realmente olhado para isso como um projeto à parte, né? Foi uma diversão para ela e ela conseguiu fazer todo esse mover. Né? O objetivo dela era realmente conectar, fazer esse movimento de conexão. E aconteceu, né? Aconteceu de forma divertida, de forma prática. E é isso, gente. É aquela coisa, você vai ali no seu amigo, você vai em um ambiente que você é pertencente, porque eu digo sempre que é a rede, é a sua rede. Você não precisa ir para querer outros ambientes. Atenda o seu núcleo, atenda a sua rede, atenda o seu bairro, atenda a sua escola, atenda. Faça isso de uma forma boa, de uma forma ótima, de uma forma, né? Sim. De uma forma feliz que você vai realmente ganhar indicadores. Porque as pessoas indicam quem elas gostam. Então, isso é muito assertivo, né? Eu falo sempre que quando nós começamos, a gente estava em um ponto de venda, assim, de fabricação, era muito inacessível mesmo. Mas tinha clientes nossos que vinham de Porto Seguro, por exemplo, para a Vitória da Conquista. Quando chegava dentro do ônibus, ele falava: Olha, eu estou indo para a Vitória da Conquista, lá tem essa empresa, tem essa marca Petlas que revende. E eu estou revendendo, estou fazendo o maior sucesso. E pensar que ele chegava lá com 3, 4 pessoas que ele colhia ali dentro daquele ambiente e ele levava para a gente. Ou ele partilhava o telefone, ou ele partilhava o contato, e as coisas iam acontecendo. Né? Então, assim, quando a gente começou, basicamente eu vou dizer para vocês que, com sinceridade, a gente era no meio do mato, gente. A nossa rua era uma rua de terra. Então, assim, foi um processo de rasgar mesmo, de fazer um trabalho de estreito, né? Um trabalho de coração para coração. Porque às vezes a gente fica, quando eu tenho uma loja no shopping, Sim. quando eu tenho uma loja na rua, então assim, é, a coisa precisa começar a acontecer no onde você está. Né? A partir daí a gente vai galgando novos ambientes, né? A Pétala já passou por diversas mudanças, né? Durante Sim. todo esse tempo, a gente já formatou ela por diversas vezes. E, e as coisas foram acontecendo, né? Tá vendo, empreendedor? Você que nos acompanha neste momento, já salva aqui, já manda, inclusive para sua amiga, para seu amigo empreendedor. Hoje tivemos uma aula sobre desafios do empreendedorismo. E Erika não sabe, mas a pauta de hoje seria justamente desafios. Uma empresa que começou na cozinha da casa da mãe. Consolidou essa fábrica, como ela mesma disse, em meio às condições, mas não limitaram. Eu quero ouvir de Erika aqui. Quais foram, Erika, seus maiores desafios, além de tudo isso? E se algum dia, Erika, você sentiu assim, dúvida se estava no caminho certo? Se era isso mesmo que você queria empreender? Olha, dúvida eu nunca tive, não. Não tive espaço para ter dúvida, viu, gente? A palavra, a verdade é essa. Não Olha, tive espaço para ter dúvida. Foi necessário realmente ter uma ação, né? Afinal de contas, eu tinha objetivos maiores. Quando eu comecei, eu tinha uma filha pequena de meses. Então, eu tinha que realmente fazer as coisas acontecerem, né? Quem tem filho, eu acho que entende muito isso, a questão de você entender que tem algo maior que depende de você, que tem um sonho maior. Então,
eu não tinha a oportunidade, eu não me dei o direito de, ah, não vai acontecer. Precisou acontecer e aconteceu. Ah, Érica, vocês erraram por diversas vezes, muitas vezes. Muitas vezes nós erramos, né? Muitas vezes nós quebramos de certa forma, a gente pode dizer assim. Porque chegou uma vez, Ilane, que eu estava com uma empresa redondinha. E de uma hora para outra a gente viu que a gente estava com rombo, porque a gente tinha vendido e a gente entendeu que a gente não ia receber daquele cliente. Né? Então, assim, e aí? O que a gente ia fazer? Parar? Aí a gente reuniu e entendeu. Olha, a gente viu que todo o trabalho que a gente fez foi por ralo e agora a gente precisa começar de novo. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos começar de novo. E a gente começou de novo. É claro que a gente aprendeu ali, tirou aquele movimento, vamos para um outro movimento, a gente já estava adaptado naquele ambiente de segurança, que não era seguro, né? Mas muitas vezes é um ambiente que a gente acha que é extremamente seguro, vai nos levando a uma paralisia, né? E aí a gente foi buscar realmente esse renovo, né? As coisas foram acontecendo. Inicialmente nós fazíamos as vendas nossas mais para fora do estado, a gente vendia mais para São Paulo. E o que acontecia? Esse produto ia para São Paulo, depois ela retornava aqui para nossa região, né, através de distribuidores de lá. E a gente entendeu que a gente podia fazer isso também aqui, né, ser esse parceiro do nosso cliente aqui dentro do estado da Bahia. E hoje a gente tem a nossa central aqui, que faz esse processo de distribuição. Tudo bem, Érica. Não desistir. Parabéns para você. Parabéns para o Grupo Petras, que acreditou no empreendedorismo. Imagine bem se nós perdêssemos essas empreendedoras. Elas permaneceram aqui, firmes e fortes. Érica, quais são seus maiores conselhos? Eu gosto dessa palavra conselho. Salomão traz muito conselho pra gente, não é? Eu pego muito com o Salomão os conselhos dele. Ele fala muito sobre sabedoria. E aí, eu quero ouvir, Jéssica, que agora, como essa história sábia, quais são os conselhos que, diante da tua jornada empreendedora, você possa compartilhar com os empreendedores que você passou e que você diria para eles assim, olha, estou com um livro aqui, o livro da Pétalas. 20 anos de Pétalas. Estou deixando aqui esse livro, esse legado. O que teria nesse livro? Eu acho que é uma das bases, Nirlane, é ter essa conexão com as pessoas, né? A gente não tem outro caminho a não ser realmente abraçar, né, as pessoas, abraçar a vida das pessoas de uma forma que você pode somar na vida delas, independente do que elas te tragam de retorno. É você fazer esse trabalho mesmo de braços abertos, com o coração, para entender que o que você fez, né, foi a sua vez de fazer, não a vez do outro. Então, é trazer esse momento mesmo. E acreditar, né? Ter esperança. Acreditar também em você. Né? Porque as cobranças. Vai vir as cobranças. De todos os lados vem as cobranças. Mas você precisa, né, buscar esse acreditar em você. Buscar ter parcerias. Buscar ter os conselheiros. Buscar ter pessoas, vivenciar a experiência com pessoas que já fez uma jornada diferente, já caminhou, já colocou os pés onde você ainda não colocou, já colocou as mãos onde você não colocou. Né? Entender se aquelas pessoas que você está andando comunga dos mesmos valores que os seus. Eu acho que isso é uma base de extrema importância e que nós prezamos muito de entender que quem está ali conosco se comunga dos mesmos valores, porque isso vai trazer para nós o resultado de entender onde a gente está indo, para onde a gente vai,
se de fato aquele é um caminho, né, positivo ou não. A gente mede por aí, né? Entendendo os valores das pessoas que estão ali no nosso ciclo. Tudo bem. Olha aí, gente. Eu estou aprendendo aqui com ela que vocês, quem ainda não compartilhou, compartilhe. Chegou o momento. Dê um like aí. Compartilhe o nosso programa toda segunda-feira. Esse programa maravilhoso para você, empreendedor. Aulas com profissionais, gratuito para você, um presente para você, empreendedor. Então, hoje nós estamos aqui com Érica Rosa, do grupo Petras Lingerie, grupo forte, cada vez mais está expandindo, não só em Conquista, é na Bahia. Mas estou sabendo também que está fora do país. Como é, Érica? Posso contar ou não? Ou você Claro. conta como é hoje ver a sua mercadoria, o seu produto fora do Brasil? É maravilhoso, Viniane, e assim, a gente entender que o processo é mesmo de pessoas, né? Você entender que se criou um desejo pelos, pelo seu bem, né, aqui, e que as pessoas lá fora também, né, desejam isso de uma forma que querem ter, né, eles lá próximo. O ano passado nós fizemos um desfile assim maravilhoso lá em Sim. Portugal. Foi assim incrível. Nós tivemos na nossa cartela de modelos, né? Modelos de mais de 10 países. Eu achei assim sensacional. Falei, nossa, como conseguiram reunir pessoas, né, de nacionalidades diferentes de uma forma tão assim bacana, e todos comungavam daquela mesma energia, embora um não conseguisse entender nada do que os outros estavam falando, né? A gente tinha pessoas lá de diversas nacionalidades e, e todos na mesma energia, né? Todos amaram os nossos produtos, né? E hoje a gente tá, né, expandindo esse projeto lá de Portugal, né? Hoje, esse ano nós vamos fazer o Milão, né? Sim. Milão Fashion Week, vamos estar lá em setembro, viu? Muito bem. Então, e assim, tem uma diversidade de outros produtos, de outros movimentos, né? Nós acabamos de retornar agora do encontro Brasil e Alemanha, onde aconteceu em Salvador, né? Esse encontro, ele é um encontro que acontece uma vez no Brasil, uma vez na Alemanha, né? Então, assim, é esse momento de conexão. Então, foi um evento muito interessante, um evento de muitas conexões. Tinham pessoas, autoridades do Brasil todo, autoridades de todo o núcleo da Alemanha. Então, a gente pôde, né, absorver um pouco da cultura deles, entender o que eles buscam e levar para eles também, né, aquilo que nós temos de melhor aqui do nosso país, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Muito bem. Olha, vamos aplaudir aqui pro Petra, gente. Isso aí, meus queridos. Olha, empreender é ser visionário. E elas são. Vai mostrar aqui que são visionárias. Empreender sobre acreditar em si mesmo. É ter o companheiro, o medo como companheiro. Peguei aqui alguns códigos importantes, Érica, e compartilho com vocês. Mas, sobretudo, empreender é não deixar de acreditar. É passar pelo processo, honrar a jornada, a trajetória, sem desanimar. É acreditar em si e principalmente em um Deus, né, Érica? Eu não sei qual é a crença de cada um, respeito, mas eu particularmente acredito muito no que Deus tem pra gente. Mas Deus, ele fala assim: faça o papel, meu filho, vá, meu filho, vá prosperar. E às vezes nós ficamos esperando a prosperidade chegar nessas mãos dessa Érica, quando na verdade é uma construção. E agora eu quero ouvir de Érica, tem muitos empreendedores aqui, Érica, que querem o sucesso. Querem esse bendito sucesso. Eu penso, Nilane, que empreender, quando você tem isso no sangue, as coisas acontecem em todos os lugares, né? E eu penso que a gente precisa ser um empreendedor também para Deus, né? Do meu ponto de vista. Eu acho que esse florescer que está dentro de nós, né? Que está dentro do nosso coração, que a gente precisa exalar esse perfume, né, das coisas de Deus. Isso é o meu grande ponto de conexão, né? Sempre as pessoas
me olham e tem essa percepção, né, de poder confiar em você, porque ela te vê algo além do seu ser, né? Então, assim, é a gente entender que a gente tem uma alma que ela é fruto do nosso ser, né? Então, assim, é, tudo aquilo que acontece no seu ambiente de trabalho, você carrega, né, para o seu dia a dia. Então, é ter esse movimento, né? A gente não é só empresa, a gente é esposa, a gente é mãe, né? A gente é amiga. Então, é todo um conjunto e que vai somando as coisas, né? Então, é um movimento, é um mover mesmo. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Perfeito. Mas é você ter a esperança, né? De que se as coisas não aconteceu ainda, mas se você tem a esperança e você mover, as coisas vão acontecer. Perfeito, Érica. Érica, temos mulheres que nos acompanham. E o nosso público hoje é corrente empreendedorismo é a mulher. Na sala de empreendedorismo nós atendemos muitas mulheres. E hoje nós temos, inclusive, Érica, falando de empreendedorismo, uma secretaria só para mulheres, né? Atender, porque entende as demandas. Nós temos hoje uma gestora pública, que também é mulher, e não tem esse olhar acessível. E eu quero te convidar aqui nesse momento a trazer essa reflexão para a gente. Como é? Não como vitimismo, que é uma decisão, né? Sabemos que tem muitas mulheres que empreendem pela dor mesmo, pela necessidade de sobrevivência, mas também sabemos que tem mulheres que empreendem pela vocação, pela missão de servir outras pessoas. O que é que eu diria para essas mulheres hoje que estão aí empreendendo, mas que não se sentem realizadas na atividade que está desenvolvendo? Eu acho que é um. Eu penso que o ser feliz é você olhar para sua trajetória, né? Entender ela e amar. Eu acho que é um grande começo. E assim, a questão de entender se você está feliz, se você não está feliz. Eu acho que é muito uma questão do olhar, né? Talvez refazer alguns passos, talvez dar novos passos. É, não parar, gente. Não parar, porque as coisas vão acontecer no movimento, né? Não parar é entender que. Eu acho que olhar, eu acho que todo trabalho ele tem um fruto. Né? Sim. Talvez é você olhar para os seus resultados com amor, com carinho, com cuidado, entender quanto eles está sendo, né, fruto na vida de outras pessoas. Porque talvez você não está olhando para isso. Mas quantas pessoas estão colhendo ali o fruto de algo que você plantou no coração dela. Acho que é um grande olhar sensível aí para si mesmo, né? Eu acho que nós mulheres, a gente tem essa autocobrança mesmo, né? De, é, de querer estar sempre com resultado positivo, mas muitas vezes a gente não olha para isso com carinho, com cuidado, né? Entender quanto nós já evoluímos de todas as formas. Né? Perfeito, Érica. Você trouxe aí várias informações, Érica. E trazendo para a gente, nós temos das minhas atividades, inclusive você já palestrou para empreendedores do Glauber Rocha, né? Nós atendemos em média 100 empreendedores por dia, Érica. É empreendedor. Uau! E cada vez que eu atendo, eu vejo o sonho dele, né? Eu vejo nos olhos brilhando. E alguns estão pela dor, pela sobrevivência. E aí que a gente faz um trabalho de começar. Tá tudo certo começar pela sobrevivência, mas a gente não pode materializar isso, né? Eu gosto muito do olhar também, como você trouxe. Qual é o significado que você está fazendo? Qual é o sentido que você dá para o seu trabalho? E Victor Frankl fala sobre isso, dá o sentido que você está fazendo. E todos os empreendedores que estão conosco, Érica, muitas vezes eles estão nesse processo de busca. Estão empreendendo, mas sabem que tem muito a avançar. Sabem que estão precisando investir, têm consciência disso, mas muitas vezes pela questão financeira. Não tem o capital de giro, não tem o suporte financeiro, não tem a estrutura, esse acompanhamento, muitas vezes, pela própria dificuldade mesmo. E eu trago uma reflexão para a gente discutir aqui.
esses empreendedores que estão firmes e fortes, passando pelo desafio, não desistiram. O que você considera importante hoje em manter esses homens e mulheres firmes e fortes? Qual seria a mensagem que você diria para eles? Ó, é isso, né? Olhar para a jornada com amor, com carinho, né? E entender que o que você já plantou vai dar resultado, né? Investir no novo, investir em tecnologia diante do seu processo, fazer conta, gente, é extremamente importante, né? Porque a gente sabe que é, não, não é colocando cada coisa no seu lugar para que as coisas aconteçam com leveza, né? Então, assim, separar realmente pessoa física de pessoa de PJ, né? Para que você tenha clareza, né, do seu dinheiro, para que você tenha clareza do dinheiro da empresa, para que você possa fluir, para que você possa planejar é, e realizar os seus sonhos com tranquilidade, sabendo de onde você, né, se você está realizando os seus sonhos, se você está quebrando a sua empresa. Então, é, precisa, né, olhar para isso. Para você realmente lhe pagar. Né? É importante, muitas vezes a gente pensa em pagar uma folha extensa ali, e às vezes a gente não separa, né, o nosso trabalho árduo que a gente está ali, né, investir no nosso melhor. Cuidar da sua saúde física e também a saúde mental. Afinal de contas, né? Se você, que é o dono da sua empresa, estiver doente, quem vai cuidar dela? Então, é ter esse olhar cuidadoso com nós mesmos, de entender que a gente precisa, né, de alguém que cuide de nós. E se a gente não tem esse alguém, é nós mesmos, gente. É nós mesmos que precisamos olhar para isso. Então, assim, a gente precisa realmente parar. A gente precisa parar, a gente precisa, né, ter um dia, ter o momento do Senhor, a gente precisa ter um momento nosso. A gente precisa se dar de presente ali um dia de férias, um dia diferente, né, para que as coisas possam, para que o caminho possa valer a pena. Eu falo que o caminho ele precisa ser gostoso, porque senão vai chegar lá no final, onde você vai receber o troféu e ele não vai ter significado. Porque ele é um troféu carregado de dores. Então precisa ser um caminho gostoso para que você chegue lá no pódio e você vá lá comemorar, né, com toda a alegria, com toda a força. Parabéns. Tá vendo aí, empreendedor? Olha quanta lição, quanto aprendizado. E com leveza. Por, por mais que eu estou sentindo aqui, velho, você está falando, eu estou sentindo sua trajetória. Eu sinto dores também no processo. A gente acaba, é um processo de dor. Tem gente que fantasia também, não é? É um processo. Mas é na dor que a gente cresce também, não é? Porque empreender é vocês primeiro curar a sua dor para curar, ajudar alguém. Então eu empreendo a dor de alguém. Olha que interessante. É Não é porque assim? ninguém está pronto, né? É. Ninguém está pronto. Acho que é isso. A gente precisa ir vivenciando esse crescer. Eu falo sempre, ó, tem um terreno, vá comemorar no terreno. Tem a casa pela metade, vá lá fazer um almoço lá. É, tem só as paredes, aproveite o que você tem naquele momento, né? Não fique esperando eu ter algo para que eu possa viver, né, algo novo. Faça as coisas acontecerem, né, durante o processo, porque o dinheiro ele é algo que é necessário em nossas vidas, mas que é só um meio provedor. Então, o diferencial realmente está em nossas mãos, né? Trouxe algo importante, é que o dinheiro ele é uma ferramenta, não é? Assim que eu vejo, uma ferramenta de contribuição. Quanto maior, quanto mais dinheiro eu tenho no meu caixa, bem gerido, bem administrado, eu posso investir mais. Só que tem pessoas que têm crença ainda sobre dinheiro. Que dinheiro é sujo, que nós ouvimos isso na infância, que dinheiro não é dinheiro é algo ruim. Como é que a Erika vê essa relação com o dinheiro? Acho que o dinheiro, ele realmente ele é um parceiro nosso, né? Ele é um parceiro nosso Gostei. e eu penso Parceiro. que o dinheiro, ele é também a sua quantidade de energia depositada. Acontece ali.
Quanto mais eu estou me movimentando, mais é, vai as coisas acontecendo. É. As coisas acontecendo. Porque se você esperar, Vai cair do céu, né, Érica? Dinheiro não cai do céu. É, dinheiro é consequência, né, do que a gente faz. E para o empreendedor que quer resultado rápido, imediato, o que, que você, com 20 anos de experiência, diria para eles agora? olha, hoje, nos dias de hoje, a gente está vivendo o momento onde o cliente ele é o centro. Sim. Então, eu penso que quanto mais você serve o seu cliente, mais você vai ter oportunidade de servir outras vezes mais. Então, quanto mais você vende para algum cliente, você entende quais são os ambientes que você pode ajudar ele, mais você vai, você vai ter resultado, porque ele é o centro, né? Ele é o centro, ele quer experiência diferenciada, que é realmente algo humano, né? Humano. As pessoas estão carentes da humanidade. Nós estamos aí, Érica, num momento de inteligência artificial. O IA. Muito importante, não é? Muito, inclusive tem que dominar essa ferramenta. Eu estou aprendendo a lidar com ela. Mas o IA não tem o que nós temos, que é a humanidade, é o aconchego, é o sentimento. Então nós somos únicos aqui. Na montagem da equipe, sabe, Érica? Porque os empreendedores muitas vezes começam sozinhos, é natural. Então é o eu empresa, né? Eu faço tudo. Chega um momento que o empreendedor vai se organizando, vai, à medida que vai amadurecendo, e vai crescendo. E vai expandindo e vai também tendo equipe. E a dor de muitos empreendedores que já estão nesse patamar de equipe, que já conseguem ter aí, às vezes 5, 10 colaboradores, mas estão com dificuldades na gestão de conflitos internos. Como é, Érica, liderar hoje para você, da sua bagagem aí, experiência, liderar? Hoje eu trago isso com muita leveza, né, Nilson? Porque no início a gente acha que a gente é pai, que a gente é mãe do colaborador, e assim, acaba, né, a gente entronizando ali mesmo, mas é importante a gente trazer esse movimento de separação até para que a gente possa, né, ter outros movimentos de aproximação. Eu penso que primeiro é você estar bem estruturado, você ter ali o básico, né? O básico o básico para você amparar o seu colaborador, o seu time, né? E depois ver, entender qual que é o algo mais. Esse algo mais, ele vem depois da base. Então, se você tem uma base estruturada, uma base de apoio, não ter outros meios, né? A não ser os meios legais, eu penso que isso, mesmo para quem está iniciando, gente, eu acho que é de extrema importância, né? Você ter tudo certinho, né? O seu colaborador está amparado, eu acho que isso é a base, né? Então, e depois você trazer o seu algo mais, né? Cada um vai ter aí uma especificidade de trazer um algo mais diferenciado, de uma forma de acolher, uma forma de também de gerar resultados, né? Sim. E aí, Érica, os empreendedores, sua maioria, não conseguem se posicionar. Querem ser pai, mãe, querem ser o bonzinho. Que isso também mostra mais para a pessoa, né? E tem colaboradores que não conseguem lidar bem com isso. Com liderança, que é uma questão interna também. E por isso aí vai tendo esses conflitos na empresa. É muito comum. Mas a palavra que eu diria para o empreendedor de hoje chama-se posicionamento. Tem que ficar claro quem é o líder, quem é o adulto ali. Porque tem lideranças que estão agindo como crianças na empresa. E tem colaboradores também que estão agindo como crianças. Então, papel de liderar, papel de adulto. E tem que ficar claro isso. Precisa. Mas cada vez que o líder tem que lembrar que ele é o líder, ele não é o líder. Eu penso que a construção, sabe, Érica? É uma construção diária. Mas tem que ficar claro, né?
que deixar bem claro quais são os papéis de cada um, qual a atribuição, qual é a ordem de fala, para que não tenhamos esses ruídos na comunicação e diminuir justamente, quando tem uma clareza, essas conversas que eu costumo dizer, conversa de corredor. Por isso que quem está empreendendo, eu considero importante, meus queridos, estudem sobre perfil comportamental. Nós queremos colocar os perfis igual o nosso, que é mais fácil controlar. Mas aí sabemos que uma empresa não pode ter só nosso perfil. E a gente cresce mais com um perfil Isso é diferente. importante. Não A é gente assim, Érica? entender que você precisa de alguém para somar com você, né? Isso é, assim, interessante quando a gente entende isso, porque você não traz alguém que sabe o que você sabe, ou alguém que você precisa ensinar tudo, né? Mas você traz também alguém que tem um conhecimento para somar com o seu. Isso é muito bacana. Eu brinco lá muito com o pessoal lá do meu time que muitas vezes eu falo assim, eu olho para cima, todo mundo já entende o que está acontecendo, porque a gente realmente tem assim, uma sintonia, né, gostosa assim, do meu ambiente. Então, às vezes eu olho assim, a pessoa já entende uma coisa, outra. Então, é bom a gente fica feliz, né, quando a gente olha assim e a gente entende que as coisas, né, vai acontecer. E, e não tem pessoas prontas, né, gente? Não tem pessoas prontas. Não tem pessoas prontas. A gente. Eu penso que. Eu falo, às vezes, quando as pessoas são abertas, é muito bom, porque você acaba colhendo o melhor da pessoa, dando o seu melhor e colhendo o melhor do outro. Você acaba tendo a oportunidade de ensinar, você acaba tendo a oportunidade de aprender. Olha, empreendedor, vocês que não seguem ainda, qual é o Instagram de Érica? É @pétalas, @Erica Pétalas. Esse é o seu pessoal, não é? Érica Petros pode também falar sobre liderança para vocês, que é uma dor de muitos empreendedores. E qual é o Instagram do Grupo Petras? Olha, nós temos lá o grupo Pétalas, mas nós temos o hoje que é atual de onde acontece os lançamentos de moda, que é o Pétalas Lingerie. É @Pétalas Lingerie. Então segue lá para vocês acompanharem lá conosco diariamente os lançamentos lá da nossa fábrica. Toda quinta-feira tem live, não é? Acompanho. Sim, estamos lá também, viu? No Sim. movimento de live. Temos Joana lá à frente de um projeto incrível que traz aí também, né, essa fala de acolher também os revendedores, os clientes, de uma forma muito mais ampla, eu digo, né? E quem são essas sócias desse grupo, esse quarteto? Não tem, temos uma revista linda, não trouxemos, né, a foto de vocês, mas quem é esse quarteto que compõe o Grupo Pétalas? Hoje nós temos a Joana Rosa, que está na frente lá, né, do time de pessoas. E temos a Rosália, que cuida da parte da industrialização. Ela está à frente da parte da costura, design, desenvolvimento. E Bárbara, que é junto comigo, né, que eu sou do comercial, a gente fazem as outras coisas acontecerem. Então, a gente faz esse movimento, né, ela está no movimento de compra. Então, a Bárbara, o que nós vamos produzir para o verão 2026, 2025? Então, a gente está nesse processo aí, né, de pesquisa, de desenvolvimento e de busca, né, de novos produtos, novas tecnologias, novos designs para que possa abranger, né, esse movimento aí, né, a mulher que está em formação. O nosso foco é mulheres, mas nós temos também lá dentro do nosso time, o que eu falo, né, das pétalas, os cravos, que é a marca Berge, né, que ela contempla a linha masculina, né, tanto da parte do fitness como também da parte de lingerie. Bem. E nós temos também um casal, não é? Que é seu pai e sua mãe, que está sempre à frente. Fala um pouquinho sobre esse casal, para quem não conhece a história deles. Eles são maravilhosos, viu? Vocês sempre estão lá. Meu pai está sempre lá à frente.
Sempre prepara lá um cafezinho gostoso. Eu também muito café E dele. gosta de estar lá, realmente contemplando, né? Contemplando lá, recebendo os clientes, sempre que ele tem oportunidade. Mas eles são maravilhosos, né? Graças a Deus. A gente fica feliz de poder estar nesse alinhamento com eles, né? E a minha mãe é sempre fazendo negócio. A mãe dela, quantos anos, Érica? A minha mãe tem 76. 76. Mesmo doente, ela não para de Ela não empreender. para, Né? ela não para. Tá sempre à frente, sempre inovando. E tem uma frase que eu ouvi de Rosália, de uma história de vocês, que marcou quando ela disse: calça o chinelinho, é isso? E segue. Calça o chinelo. Então, você empreendedor que está com algum processo aí de dificuldade, talvez um prejuízo, talvez uma frustração, talvez uma experiência que você tenha passado que está deixando inseguro. Eu te oriento aqui a seguir agora o conselho do Grupo Petras. Calça o chinelo e segue o jogo. É na caminhada que você constrói. É nos tropeços da vida que você vai crescer. Considero muito importante olhar para a tua jornada com respeito, sempre honrando o teu repertório. E nós não somos o que fizemos no passado. É o agora que define o nosso futuro. Então, você que está no processo de empreender, seja muito bem-vindo ao grupo de empreendedorismo. Nós estamos toda segunda-feira, às 20 horas, no ar, com programas para vocês. Sempre trazendo o melhor de conquista, para contribuir para você, empreendedor. E hoje eu trouxe aqui essa convidada maravilhosa, alegre, energia, e vou trazer minhas irmãs dela também. Vamos fazer um lindo movimento aqui. E quero deixar aqui um beijo para todas as mulheres do Grupo Pétalas, toda essa família, Rosália, Érica, Joana e Bárbara. E toda a equipe que sempre atende com um sorriso, equipe bem treinada, alinhada. Um beijo para cada um de vocês, sucesso. Eu quero passar para a Érica. Érica, querida, estamos já caminhando para o final. Temos aqui muitas participações, mas vamos responder depois. Qual é a mensagem final que a Érica deixa para os empreendedores? É isso, gente. Não tem receitinha de bolo, é mão na massa, energia e fazer as coisas acontecerem, né? É isso. É olhar para o que você já construiu, para quem você é, para toda a sua história, né? Com amor, com carinho, com cuidado. E entender que os seus problemas de hoje, né, pode ser o seu resultado de amanhã. Então, às vezes, você está ali dentro de uma situação que você não consegue superar ela, né? Busque essa superação, porque a partir da hora que você superar ela, né, as coisas se resolvem. Então, assim, o seu grande desafio hoje vai ser a sua grande glória de amanhã. Então, é forte, né, minha irmã? Muito! Estou aqui inspirada. O seu desafio de hoje é sua glória de amanhã. Sua glória de amanhã. Então, assim, e a gente é pego por isso todos os dias, né? Tá vendo, empreendedor? E se nós terminamos o nosso podcast de hoje, do zero ao empreendedorismo, com a nossa querida Érica Rosa, que trouxe aqui muita sabedoria em suas colocações, em sua jornada. Mas com humildade, com leveza, ela fecha com chave de ouro. A sua maior dificuldade hoje é a sua glória de amanhã. Muito obrigada, beijos e até o próximo encontro.